anteriormente em Perigos da Alma. Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto. Cumpri meu papel de cristão. No domingo seguinte, tudo de novo. É aí que surge... Episódio de hoje: pornografia. Vivemos dentro de uma guerra espiritual e o diabo sempre está procurando modernizar o seu arsenal, criando armas cada vez mais eficazes e devastadoras, acompanhando sempre o avanço da sociedade. A internet, de fato, facilitou e muito as nossas vidas. Inclusive tem ajudado na divulgação do Evangelho por todo o mundo, alcançando bilhões de pessoas. Porém, Satanás também tem usado dessa ferramenta para propagar seus objetivos, que é povoar o inferno e despovoar os céus. O que iremos abordar hoje, certamente, é uma das maiores armas inventadas pelo mal para destruir almas nos últimos tempos: a pornografia. Antigamente, para se ter acesso a esse tipo de conteúdo, as pessoas tinham que se expor ao irem numa banca de revistas, numa locadora de fitas VHS ou cinema, o que causava certo constrangimento. Mas hoje, tudo o que se precisa é apenas um clique na privacidade de sua casa. A facilidade de acesso a esse material tem gerado consequências devastadoras. Para se ter uma ideia, a pornografia tem os mesmos efeitos da cocaína no cérebro. Ela causa os mesmos danos que qualquer outra droga mortal. Mas aonde está o grande perigo da pornografia? A maioria dos que estão viciados em drogas começaram pela maconha, mas com o passar do tempo, ela já não produzia a mesma sensação de prazer que antes, o que obriga o indivíduo a procurar algo mais forte. E é aí que muitos passam para a cocaína. E quando ela também já não produz mais os mesmos efeitos, sai à procura de outras novas drogas que surgem pelo mundo. Pois é, assim é a pornografia. Uma vez consumida, ela começa a obrigar a pessoa a ir em busca de algo que proporcione mais prazer, o que acaba se tornando um vício. Ela é a porta de acesso para outros pecados. Há quem diga que é a antessala do adultério e da prostituição. Ela já causou muito sofrimento, dor e destruição em muitos casamentos. Ela tem destruído a mente de muitos que cada vez mais cedo têm a consumido. Tudo começa num clique. De uma sugestão que surge no canto da tela, a curiosidade é atiçada e daí nasce a cobiça. As telas de smartphones e computadores são hoje uma janela para o mundo, que te levam a navegar pelos esgotos mais sujos do território das trevas. Quando você acessa esse tipo de conteúdo, é como se você estivesse permitindo que todo o lixo do mundo entre na sua mente e na sua casa. E uma vez sua mente com esse lixo, fica muito difícil de despoluí-la. O que mais assusta é que esse perigo está cada vez mais agindo no meio cristão. Uma igreja americana encomendou uma pesquisa sobre esse assunto. As estatísticas foram alarmantes. Os dados afirmam que 68% dos homens que frequentam suas igrejas estão acessando pornografia. O estudo revela que esse mal está se espalhando como uma epidemia. Se tratando da alma, ela causa o grande perigo de manchar a consciência, pois logo após de consumir a pornografia, a pessoa se sente imunda, culpada, e quando vai orar, sente que Deus não ouve mais a sua oração. Isso acontece porque o pecado gera dúvida, e a dúvida impede a ação da fé, que é o único canal de comunicação com Deus. O diabo trabalha na mente das pessoas em minimizar a gravidade desse pecado. Há quem diga não ser um pecado, mas se não é, por que as pessoas praticam escondidas, com medo de que alguém a veja? Por que apagam o histórico do seu navegador? O fazem porque a própria consciência os convence de que estão errados. Infelizmente, muitos dentro da igreja estão caindo nessa armadilha.
E o maior motivo é que estão vazias das coisas de Deus. Não oram, não meditam na palavra, ficam ociosas. E é aí que o mal sugere o seu conteúdo mortal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se esqueça, ainda que ninguém veja ou saiba, Deus viu, e o diabo também. No próximo episódio, você irá aprender a como vencer esse mal e como combater as investidas do inferno para te derrubar.